A gente vai ver agora sobre a criação e destruição de objetos em C++, o tempo de vida. E diferente de outras linguagens, onde a memória normalmente é dinâmica e apenas dinâmica, a C++ ele vai ter um processo de construção e cópia que pode complicar um pouquinho. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Faz de conta que a gente tem um objeto pessoa que eu preciso de um nome para poder inicializar. Se eu tivesse em Python, por exemplo, você faria algo como David recebe pessoa David. Então, isso daqui eu tenho a minha referência. Esse daqui eu estou criando um objeto pessoa. Seria uma coisa equivalente em TypeScript ou JavaScript. New pessoa David. Ou então, se eu tivesse em Java, eu faria pessoa David recebe new pessoa David. Então, em todos esses casos, isso daqui é a referência e a criação, ela é um processo explícito, normalmente, onde eu crio meu dado na memória dinâmica, ela é na heap, tá? Então, quando a gente faz qualquer tipo de atribuição aqui, por exemplo, seja Fernando recebe David, eu estou pegando esse objeto que eu criei explicitamente nesse processo apenas aqui e estou jogando ele de um lado para o outro. Então eu só faço meu objeto e pulando de referência em referência. Eu não tenho um caso em que eu faça uma cópia desse dado, a não ser que eu criasse um método que fizesse uma cópia explícita. Então o fato de eu só ter memória dinâmica, tá tudo em heap, ser tudo explícito, simplifica demais os casos. Então, vamos aqui para o C++ para a gente ver como fica um pouco diferente. Então, vamos criar aqui a nossa pessoa. Nossa pessoa vai ter um único atributo, que vai ser o nome, e vai ter um construtor, que vai iniciar a pessoa. Ela vai receber um nome e eu vou iniciar, fazer dessa forma aqui, tá? Depois a gente usa outra, a partir do nome. Para ficar mais visível o processo, quando uma pessoa for criada, eu vou mandar uma mensagem dizendo que eu estou criando pessoa. Então, eu estou criando essa pessoa com esse nome. Então, está aqui. Criei uma pessoa com esse nome. No C++, a gente também tem o destrutor, que é o código que é executado quando o objeto é destruído. E eu vou fazer a mesma coisa, só que passa dizendo que eu estou destruindo. Então, se eu criar aqui uma pessoa David recebe, ó, pessoa David recebe David. Estou criando essa pessoa, só que isso daqui não é dinâmico, é na memória estática, né, na stack, na pilha de execução. E aí o David vai ser criado, David vai ser destruído quando sai do escopo. Vou pegar aqui um atalho para compilar isso daqui. Então pronto. Criei o David, destruí o David. Quando a gente tem na memória da stack o tempo de vida dela, por exemplo, vamos aqui criar aqui uma outra pessoa. O tempo de vida dela está preso ao escopo em que ela existe. Então, vou criar aqui o Fernando. Fernando. David vai ser criado. David vai ser destruído porque eu saio do escopo. Fernando vai ser criado. Fernando vai ser destruído porque sai do escopo. Criou David, destruiu David. Criou Fernando, destruiu Fernando. Na pilha, o que é criado primeiro é destruído por último. Então, se agora minha ordem de execução for essa, eu vou criar o David, aí eu vou empilhar o Fernando, aí depois eu vou desempilhar o Fernando e depois eu vou desempilhar o David. Eles são empilhados e desempilhados na ordem inversa. Então, vamos ver agora alguns desdobramentos da nossa ideia. Se eu quiser fazer como nas linguagens e quiser criar só uma referência para guardar o objeto, eu tenho que criar aqui
um ponteiro, pessoa, David. Beleza, criei aqui uma pessoa e depois eu faço a alocação, 1000 pessoas. C++, funciona assim. Então, isso daqui é só referência. Agora eu preenchi minha referência com meu objeto. A partir do momento que eu faço isso daqui estático, eu não consigo criar, se por acaso ele exige um parâmetro, sem passar nenhum parâmetro, porque esse daqui já é o processo da criação da referência, ou seja, da minha variável, e o preenchimento dela na minha pilha de execução. Então, eu sou obrigado aqui a passar um parâmetro. Isso daí, de eu ter a exigência de um parâmetro, vai criar outras consequências. Então, por exemplo, faz de conta que eu vou criar aqui um caixão. Criar aqui um caixão para enterrar o Davi. Então, cria aqui um caixão. Meu caixão vai precisar de uma pessoa para eu poder enterrar. Aqui vai ser o morto, o defunto. E aí eu vou criar o caixão. O que é que eu tenho aqui de consequência? Se eu quisesse fazer isso, por exemplo, receber aqui o nome do meu morto, std string morto. Na verdade, ele não vai nem me permitir fazer isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu não tenho como criar uma pessoa porque não existe construtor default para a classe pessoa. Então, vamos entender aqui como é a ideia. Quando eu entro dentro do código do construtor, depois dessas chaves, todas as variáveis já foram inicializadas usando o seu construtor default. O problema é que pessoa não tem um construtor default. Eu sou obrigado a passar um parâmetro para poder construí-lo. Então, o que é que a gente tem aqui no C++? A gente tem um processo de inicializar os atributos através dos seus construtores. Aqui dentro, os atributos já foram inicializados. Então, se eu tiver aqui um inteiro, int valor, valor que eu vou pagar no enterro, quando eu chegar bem aqui, o valor já foi inicializado. O que eu posso fazer é manipulá-lo. O valor recebe 5. Mas se eu quero acesso aos construtores, a gente tem que utilizar uma coisa chamada de lista de inicialização, né? Que ele é um dois pontos que tem aqui entre o parâmetro do construtor e a chave, e dentro desses dois pontos, na verdade, depois desses dois pontos, eu posso invocar os construtores dos objetos. Então, por exemplo, aqui eu poderia dizer, olha, o morto atributo vai ser inicializado com o nome do defunto. Vou botar aqui nome. Vai ser inicializado com o nome do defunto. Agora, pronto, está funcionando. Então vamos lá, entendendo. Essa área bem aqui me dá acesso a chamar os construtores desses atributos. Então, eu só posso fazer isso aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o std string funerária, o construtor, ele são uma série de funções específicas que me permite fazer, inicializar os meus objetos. Então, por exemplo, se eu quisesse criar aqui, std string nome, eu poderia fazer assim, ó, nome é Maurício. Ou eu poderia fazer assim, ó, eu vou criar um nome que vai ter 5 vezes o caractere D. Isso daqui é um método exclusivo do construtor. Estou chamando o construtor da string, dizendo quantas vezes eu quero o elemento base e qual é o elemento base. Então, isso daqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui não é um método de manipulação, isso é um método de construção. Se eu quisesse fazer isso depois que o objeto é criado, nome, recebe isso daqui. Aí ele vai dizer, ó, isso daqui não tem sentido, isso aqui você está tentando manipular, você não pode manipular. Isso aqui é exclusivo para a criação. Ou seja, se isso aqui é um construtor, eu poderia chamá-lo aqui, funerária, o nome da minha funerária é 10M. Então vai ser M 10 vezes, e eu só posso chamar isso aqui porque eu estou numa área que é específica do processo de construção. Então, na hora que eu tento construir o caixão, a gente vai por ordem.
Primeiro eu construo os atributos nessa área, e depois que eu termino de construir os atributos, aí eu posso manipular os atributos dentro dessa área interna. Construtores dos atributos, manipulação dos atributos. Uma solução para simplificar a sua vida e as suas classes é sempre crie as suas classes colocando nos construtores um parâmetro default. Na hora que você faz aqui um parâmetro default, você permite que o morto seja criado sem nome e depois você consegue manipular o nome do morto. Morto.nome recebe nome. Você só pode fazer isso porque bem aqui o morto foi criado usando o parâmetro default, que é vazio, e aqui a funerária foi criada usando o parâmetro default, que é vazio, e aqui você pode fazer funerária, só falta você. Recebe, só falta você. Então a dica é sempre crie os seus construtores comparando com valores default. Um detalhe dos construtores com valor default é que, diferente do bom senso, onde isso daqui funcionaria, isso aqui não vai funcionar, tá? Se você quer criar um construtor, construir um objeto sem passar parâmetros, você não pode invocar os parênteses, senão ele vai achar que isso daqui é outro tipo de entidade. Então, tem valor para passar, você pega e passa o valor. Não tem valor, você tira inclusive os parênteses. Vamos para outra individualidade da linguagem. Se numa linguagem dinâmica vocês têm a criação explícita lá com o new e todo o resto das manipulações é só jogar os objetos de um lado para o outro, você não tem cópia, mas você tem várias formas de você copiar os dados. Então, vamos começar aqui da primeira, que é quando você cria o teu objeto aqui explicitamente. Você criou aqui o David. Outro caso é quando você cria uma pessoa, então aqui é a Bianca. O André. Você cria o André a partir do David. Então, em C++ aqui a gente não tem uma cópia de referências. Isso aqui é um bloco de dados, isso aqui é um outro bloco de dados. Então, você vai ter uma cópia dos valores desse bloco para dentro dos valores desse bloco. Outro caso é quando você faz isso. Pessoa Rubio. O Rubio foi criado vazio e depois a gente fez Rubio recebe David. Então, vamos ver aqui os desdobramentos. Ó. Aqui o Rubio já foi criado e depois de ser criado, ele recebe os dados do David. Então, esse daqui vai ser o nosso construtor normal. Construtor normal, certo? Isso daqui eu estou construindo o André, tá vendo que eu estou no processo de construção do André a partir de outra entidade. Aqui é o nosso construtor de cópia. E todas essas complicações só se dão porque poder copiar dados já é uma característica da linguagem, copiar dados na stack. Nas outras você não faz isso, o objeto ele nunca é copiado a não ser de forma explícita, quando você manda copiá-lo. E aqui ele foi criado vazio, e aqui está fazendo uma atribuição de dados. Atribuição de dados. Cada um desses três, um, dois, três, vai invocar um método especial diferente. Esse daqui, André recebe David, é a mesma coisa se eu estivesse fazendo André é inicializado com David. Dá no mesmo, tá? Então, vamos ver cada um desses três casos. Se a gente rodar esse código, que aqui a gente vai ter bem aqui, a gente vai ter que o David é criado, depois eu crio e não tenho nada, provavelmente estou criando aqui o Rubio, e depois eu destruo o David, destruo o David e destruo o David. Vamos fazer isso aqui ser mais explícito. André.nome recebe André, e aqui eu vou fazer Rubio, depois de fazer a atribuição, tá? Rubio.nome recebe. Não, isso aqui eu posso fazer assim. Rubio. Então, bora lá.
Criei o David, criei o Rubio. A gente não está vendo a criação de André, foi feita em algum canto. Destruí André, destruí David, e aqui eu destruí o Rubio, que foi o último a ser criado, né? Só que acabou ficando com o nome de David. Vamos ver aqui onde é que esses códigos foram executados. Primeiro, cadê a criação do André? O André foi criado bem aqui. Existe um construtor especial, que é o construtor de cópia. Const pessoa outro. Então, o construtor de cópia é invocado tanto aqui quanto na criação com atribuição, e ele tem essa carinha aqui. Eu crio uma pessoa a partir de outra pessoa. Esse order é o nome da variável, pode ser qualquer um, mas os outros dois parâmetros, ele está criando uma pessoa a partir da leitura, tá certo? Isso daqui é uma referência constante de outra pessoa. Então, eu poderia dizer, olha, vou colocar aqui a notificação. Criando, copiando, copiando. Pronto. No construtor por cópia, se você não implementar, ele vai simplesmente copiar todos os dados por uma atribuição direta. Então, o nome da pessoa seria o nome da pessoa copiada e todos os outros atributos, se tivesse, seria só uma cópia normal. Então, aqui, quando eu crio o construtor, eu digo como é que eu quero que seja a cópia. Então, eu posso dizer que o meu nome, ó, é um construtor. Eu posso dizer que, ó, acessar o meu nome, eu estou copiando alguém, vai ser cópia de o nome da outra pessoa, other.nome. Então, vamos lá. Quando eu fizer isso, André está dizendo, ei, o meu nome vai ser a cópia do nome da outra pessoa que eu estou copiando. Isso daqui já é o processo de construção, tá? Isso daqui é o código de construção, no caso aqui do André. Estou construindo o André baseado no David. Como o único dado que eu tenho é o nome, estou fazendo isso a partir dessa chamada. Então, tá aqui, ele vai reclamar o quê? Tá, então vamos lá. O C++ acabou de dizer, ei, você acabou de criar uma forma de copiar uma pessoa a partir de outra. Só que aqui você está tentando fazer uma atribuição direta. Se você pretende copiar uma pessoa a partir de outra, não faz isso. Então, por enquanto, a gente vai comentar isso daqui, ou seja, eu tinha o Rubio que já tinha sido criado e estou tentando sobrescrever os dados dele com o David, só para a gente poder resolver o primeiro caso. Estou criando o André a partir do David. Então, comentei. Ok. Então, criei o David, aí eu copiei, né? Criei a cópia do David, aí eu destruí André e depois destruí o David. Só foi criado o André porque eu troquei o nome dele aqui. Se eu tivesse feito assim, então criei o David, criei a cópia do David, destruí a cópia do David e depois eu destruí o David. Tá ok. Isso daqui tanto funciona se eu fizesse isso, como se eu fizesse isso, como se eu fizesse modelo novo, né? Assim. Criando um a partir do outro, tanto faz qualquer uma das três sintaxes. Bora agora para esse outro caso. Nesse caso, eu crio o Rubio vazio, tá certo? Ou seja, criando um construtor normal. Construtor normal. E depois eu tento fazer uma atribuição. O objeto já existe e eu quero pegar os dados do David e usá-lo para sobrescrever os dados do André. Isso daqui, ele vai tentar rodar esse código. Então, isso daqui não é um construtor. Eu não estou construindo o Ruby. O Ruby já existe. Eu vou fazer o quê? Então, o meu código é esse. Isso daqui é um construtor. Isso é um construtor de cópia. E isso daqui é o que a gente chama de copy assignment. Né? Uma atribuição de cópia. E ela tem essa carinha aqui. Estou fazendo uma atribuição. Então, operator igual. Recebo uma pessoa do outro lado. Então, const pessoa, outra pessoa. E o objeto que é retornado é o próprio tipo de pessoa. Então, pessoa. Aqui. Então, isso daqui é um construtor, uma atribuição de cópia. Essa pessoa aqui, Rubio, já existe e ele vai sobrescrever os dados da nova pessoa. Então, eu poderia dizer que o nome do Rubio
agora vai receber o nome da outra pessoa que ele está copiando. Tá? Então, vamos lá. Lembrando, construtor normal, construtor de cópia, atribuição. Isso daqui é o processo de construção, isso daqui é o processo de construção. Aqui a construção já aconteceu. Eu estou fazendo a cópia dos dados. Então, agora sim eu posso dizer std cout atribuição de cópia. Ok, esqueci só de fazer o retorno. Me retornei. Fui criado e me retornei. Pronto. Criando o David, criei a cópia de David aqui com o André, criei o Rubio, depois eu fiz a atribuição de cópia, eu saio destruindo ao contrário aqui. Aí eu destruo o David, destruo a cópia de David, destruo o David original lá do comecinho. Um problema que dá quando você vai fazer estrutura de dados é o seguinte: quando você não tem um construtor de cópia, quando você não tem uma atribuição de cópia, o dado ele é apenas copiado, o dado interno. Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar aqui um inteiro. Int, vou aproveitar o próprio nome. Meu nome, ao invés de ser um estático, né, vai ser dinâmico. Nome. Então eu vou criar new std string e eu vou colocar o nome dentro. Criei um dado dinâmico. Guardei aqui no ponteiro. E para destruir, agora eu tenho o meu dado para destruir. Delete nome. Tá? Outra hora a gente vê mais new e delete, um pouquinho mais para frente. Então, agora ao invés de ser estático, eu estou jogando essa memória aqui na heap. E agora eu estou deletando e destruindo ela da heap. Acabei de criar o David, guardei lá dentro, tem a manipulação, meu código funciona, tudo certinho. Criei e destruí. Tudo ótimo. Ele quer o nome, então aqui eu tenho que colocar um asterisco. Criei e destruí. Se eu criar uma outra pessoa baseada no David, pessoa André recebe David, isso aqui já vai dar errado. Porque o André vai receber a cópia do ponteiro de David, aí depois ele tenta deletar o André, deletou o bloco de memória. Quando ele tentar deletar o David, ele vai tentar deletar de novo o mesmo bloco de memória. E aqui eu vou ter um problema de double free. Cadê? Cadê meu problema? Sabia. Pior erro é o que fica escondidinho. Ó, compilei aqui, ó, esculhambou tudo. Na primeira vez ele deu um double free. Eu tentei rodar ele direto aqui, teste.out, ó, tá aqui, ó, segmentation fault, core dumped, porque ele tentou fazer de novo o mesmo processo de destruição. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Como eu estou criando uma pessoa a partir da outra, eu estou fazendo uma cópia. Eu tenho que dizer, ei, a nova pessoa que eu estou copiando, ela não vai ter o bloco de ponteiro original. Ela vai ter um novo ponteiro. Então, eu poderia dizer assim, ó, a nova pessoa, o nome da nova pessoa é um novo bloco de memória, new string, com a cópia do nome da pessoa original. Cópia de mais other seta, other ponto, que não é seta, nome, como isso daqui, nome, como isso daqui é um ponteiro, bota asterisco aqui na frente. Pronto. Agora eu tenho. Copiei. Aqui está dando errado porque eu estou passando o nome aqui. Copiei e aí destruí certinho. Copiei certinho e destruí certinho. Então, sempre que você tem ponteiro dentro da estrutura, você tem que criar um construtor de cópia. Se você pretende fazer uma atribuição, você tem que criar a mesma coisa, né? Fazer aqui uma cópia e tem outras
Tem umas formas canônicas de a gente fazer isso.